Você já parou para pensar que dinheiro também pode ser um suporte emocional? Meu nome é Fernanda Violinha, sou psicóloga de relacionamento, especificamente de casal, e eu estava acompanhando alguns casais quando essa reflexão me veio. Talvez pode parecer algo muito louco para você pensar que dinheiro também gera segurança emocional, ou talvez assim como eu, você já tenha pensado sobre isso. Mas hoje eu quero trazer algumas perguntas que são bem importantes para a gente refletir sobre como o nosso relacionamento pode falhar ou não dar certo por conta dessa independência que a gente tanto busca. Isso não só financeira, mas em todos os aspectos da nossa vida. E claro, eu já quero pontuar aqui que esse vídeo não é para uma mulher que vive um relacionamento abusivo, que vive coisas disfuncionais dentro da relação. Nós estamos falando sobre um relacionamento saudável ou sobre um relacionamento que já está dando certo e que busca estratégias para ficar ainda mais saudável, ter ainda mais segurança. Então, assim, eu falo um pouco baseada na psicologia, mas alguns pontos também são daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso, e você pode concordar e você pode discordar, mas vamos lembrar que a gente tem direito de fala e aqui no meu canal eu estou no meu espaço de fala para refletir sobre coisas que eu acredito e penso. Então eu venho pensando sobre isso, como eu falei para vocês, tanto por conta dos meus acompanhamentos com os meus pacientes, mas porque eu também estou numa fase, eu estou gestante, e eu comecei a pensar sobre a possibilidade de parar de trabalhar. E eu comecei a pensar sobre o que implica na vida de uma mulher ela pensar em parar de trabalhar. Para algumas pode ser, ah, não, tá tudo bem, meu marido tem condição de me manter, eu também tá tudo bem sair do trabalho, mas para outras pessoas pode ser, não, eu não posso sair do trabalho, porque o meu marido me cobra para trabalhar e a gente precisa da condição financeira, como eu já vi. E tem casos, né, que é, não, eu preciso trabalhar porque eu preciso da minha independência financeira, eu preciso desse dinheiro, eu preciso me sentir segura. Então nós vemos três casos aqui, três situações, três relacionamentos que é, funcionam de forma diferente. E por que que eles funcionam de forma diferente? Na terceira situação, por exemplo, nós estamos falando de uma mulher que precisa trabalhar e que precisa desse dinheiro. E o relacionamento vai funcionar basicamente de acordo com a forma que as duas pessoas pensam. Então, se essa mulher acredita que ela precisa de independência, pode existir algo por trás disso, como também o casamento vai andar de acordo com o que ela pensa. Então, ela precisa trabalhar, vai entrar algumas questões. Quem ela se sente sem esse trabalho? Quem como ela se sente em relação a esse marido? Então, ela se sente segura em parar de trabalhar? Realmente é esse marido que não dá segurança, não tem condição financeira? Ou pode vir algumas coisas a mais além disso? Então, é sobre isso que eu quero pensar com vocês. Eu fiz aqui uns esboços para a gente ir conversando e tem algumas perguntas. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: quando, quando você pensa em liberdade, você pensa nessa liberdade financeira? Então, talvez se eu começar a trabalhar, a parar de trabalhar, talvez se eu pensar em parar de trabalhar, como ficaria o meu relacionamento com o meu parceiro? Eu me sentiria controlada? Eu me sentiria limitada? Eu sentiria que talvez ele me controlaria mais em aspectos que hoje ele não me controla. Então, hoje você trabalhando, pensando em uma mulher que trabalha, talvez você saia, você tem seu dinheiro, você vai lá e faça as suas compras. A partir do momento que você não consegue mais fazer isso é uma coisa que te incomodaria? Porque algumas mulheres se sentiriam incomodadas com isso, mesmo o marido estando disposto a dar o que ela precisa. Né? Então, ah, você quer fazer isso? Toma aqui o dinheiro, ou toma um cartão de crédito para você não precisar ficar me pedindo dinheiro. E mesmo assim, isso geraria um incômodo. E eu quero fazer vocês pensarem um pouco sobre como foi a relação que vocês começaram a ter com o dinheiro dentro da família de vocês. Então, hoje trazendo um pouco, vou pegar uma água aqui, do meu ponto de vista, da minha família, eu cresci numa família com uma instabilidade financeira. Então, assim, a gente nunca. Ai, meu cabelo tá molhado, molhou minha roupa. A gente nunca teve dificuldade de não ter alimento ou de não ter roupas para vestir. Pelo contrário, meus pais sempre corriam atrás ali para dar isso. Mas a gente, querendo ou não, teve uma instabilidade financeira. Então,
ou as coisas eram mais fáceis ou as coisas realmente eram mais difíceis. Então, por mais que eu tinha o que eu queria, era difícil de conseguir. E tem um outro ponto também que a minha mãe compartilhava muito com a gente, a situação financeira. E para mim, especificamente, porque cada pessoa interpreta a situação de uma maneira, eu recebi aquilo muito cedo como preciso ter uma responsabilidade financeira, preciso, se eu não consigo ajudar os meus pais, pelo menos eu não preciso sobrecarregá-los. Então, desde cedo eu tive uma visão de que eu precisava trabalhar e eu comecei a trabalhar muito cedo. É, e isso implica hoje na forma como eu vejo a relação na minha casa. Eu estou grávida do segundo filho, eu estou nesse processo de compartilhar com meu marido, da gente conversar e alinhar. Continua atendendo? Não continua atendendo? Existe alguma forma que eu possa ficar mais livre, né? Porque o psicólogo acaba vendendo a hora e ainda assim ter uma receita ali, né, financeira ou é, paro de trabalhar totalmente. E assim, gente, por que que eu resolvi trazer isso para vocês? Porque não é sobre não ter condição, mas eu sou particularmente a mulher que tem essa sensação de que se eu parar de trabalhar, será que eu vou ser um incômodo? Será que, como é que eu vou me sentir? E aí eu trago essa visão para vocês, que é em relação a como foi apresentado o dinheiro na nossa família. E a gente precisa pensar sobre isso. Eu sei que hoje a gente é muito incentivado a ter o nosso próprio dinheiro, a trabalhar, a fazer e acontecer. Mas eu acho que tem coisas mais importantes além disso, como os nossos valores. Então eu valorizo muito estar com os meus filhos, em ter tempo para eles, em dar um lar para eles. Quando eu falo cuidar da casa, não é, eu vou ser a dona de casa perfeita, porque eu realmente preciso até melhorar muito nisso. Ou, eu vou me tornar empregada do meu marido, vou me tornar empregada dos meus filhos. Eu não tenho essa visão estereotipada, sabe, disfuncional. Eu acredito que tudo pode ser entregue em forma de amor. Então, quando eu falo em estar em casa para eles, é uma memória de um cheiro de um bolo, é poder sentar, brincar, não se preocupar com algumas coisas. Então, sua filha está na escola, mas ela ficou doente, e você pode sentar, e você pode conversar com essa criança, você pode participar sem culpa. E por mais que o mundo fale hoje, não, você pode trabalhar, você pode acontecer e tudo mais, para a mulher que deseja casar, ter um relacionamento e ter filhos, não é bem assim que funciona. E eu falo no meu lugar de fala, porque eu tenho um marido muito presente, que nos supre financeiramente, que nos acolhe, que ajuda, é um pai presente, marido presente, mas ainda assim tem demandas que a criança demanda da mãe. E a mãe, naturalmente, também quer cumprir esse papel de mãe. É só a gente olhar para a natureza. O leão tem o papel dele e a leoa tem o papel dela. Outros animais aí, talvez, que a gente possa pensar no macaco, todos eles é um instinto natural que não adianta eu querer brigar contra isso. E hoje, e aqui eu estou falando do meu ponto de vista, nós temos nos tornado muito egoístas porque a gente acaba pensando no eu. E aí, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí, gente, sendo bem honesta, se eu vou pensar desse ponto de vista, realmente talvez seja válido eu pensar, eu quero ter um filho, porque essa criança ela vai depender de você por alguns bons anos. E esses anos você vai precisar sempre pensar nessa criança, desde a hora que você acorda à hora de dormir, porque senão a gente pode até falar sobre uma negligência mesmo. Você está presente de corpo, mas é negligente nos cuidados com essa criança, no cuidado afetivo com essa criança. E eu sei que muitas pessoas não estão preparadas para essa conversa, mas a gente precisa falar sobre isso. E aí, quando a gente pensa sobre essa questão financeira, vem o título desse vídeo, que sim, o financeiro ele é um suporte emocional. Porque vamos pensar num caso em que a mulher é quem ganha mais na casa. A mulher, às vezes, é até a pessoa que trabalha e o marido não trabalha. Às vezes, o marido ele está estudando para alguma coisa ou ele foi recentemente demitido. Qual é a segurança que essa mulher vai ter de engravidar? Como que essa mulher vai passar toda essa gestação dela? Como que essa mulher vai se sentir segura em falar, cara, eu não quero mais trabalhar porque eu não estou me sentindo bem, seja emocionalmente ou porque eu quero estar com os meus filhos? E aí, quando a gente olha para este lugar, a gente precisa começar a refletir sobre o tipo de relacionamento que a gente está tendo, que a gente vai construir, porque ele vai refletir diretamente no nosso futuro. Então, não é só sobre você ter o seu próprio dinheiro,
mas sobre você se sentir segura e em algum momento você não quiser ou não puder mais ter esse dinheiro, ter a certeza que alguém vai te suprir, que alguém vai te cuidar, sabe? E quando a gente fala sobre o dinheiro ele esconde muitas coisas internas nossa, e aí eu precisar depender de alguém, confiar em alguém, traz muito isso à tona, assim, de que eu sei que eu posso confiar no meu marido. Eu sei que esse marido, se a minha gestação vai ser tranquila, porque eu tenho esse suporte, eu tenho essa segurança. Que hoje, infelizmente, o que eu tô vendo é que muitos casos não tem. O homem ele quer dividir até o troco. Eu já vi situações assim. Então, compramos ali um pastel, eu passei R$ 2. Você pode devolver meus R$ 2? Como que eu vou construir um laço de segurança com essa pessoa? Como que eu vou querer ter filhos com essa pessoa? Como que eu vou querer juntar o meu dinheiro com essa pessoa se eu não tenho segurança de comprar uma água e não precisar devolver o dinheiro para essa pessoa, sabe? Então existem muitas camadas dentro de um relacionamento e por mais que a gente fale sobre independência, sobre liberdade, eu acredito profundamente que não existe relacionamento saudável e sólido com essa independência tão presente, porque se eu sou totalmente independente, eu não preciso do outro. Então, tanto o outro não se vê como necessário, como eu não vejo essa pessoa como necessária. Ela pode ir embora a qualquer momento. Eu vou sobreviver, eu dou conta, eu sei o que fazer. E como é que a gente vai criar laços assim? E, gente, cuidado, né, com o que eu tô falando. Eu não estou falando sobre você depender emocionalmente da pessoa. Eu estou falando sobre confiança e segurança em querer estar ali e se você precisar estar ali, isso não se tornar um peso. Porque se você está com o seu dinheiro como uma forma de segurança, se eu precisar sair daqui, até inclusive esse pensamento, se eu tenho como sair daqui, eu não preciso aguentar a palhaçada, eu não preciso aguentar isso, eu não preciso aguentar aquilo, isso já mostra muitas camadas sobre o seu relacionamento que precisa ser tratado. Então, eu queria trazer essa reflexão com vocês de que você pode sim desejar ter um trabalho, você pode sim desejar ter seu próprio dinheiro, mas será que mesmo desejando e podendo ter tudo isso, você continua tendo segurança dentro do seu relacionamento? Você sabe que esse marido é um suporte financeiro, ou você deseja tudo isso porque você sabe que você não pode confiar nessa pessoa, e se você não tiver tudo isso que você tanto acha que você precisa ter, vai ser difícil para você. Isso vai te dar crise de ansiedade, vai te deixar insegura, porque você não vê nessa pessoa que está do seu lado a segurança que você precisa. Acho que eu consegui passar um pouco. Eu queria falar mais coisas, mas aí o vídeo vai ficar muito, muito longo. Se tiver alguém me assistindo aqui, me acompanhando, comenta o que você está achando, se faz sentido para você. E eu prometo que agora eu vou trazer conteúdos para esse canal, porque aqui é um momento de eu compartilhar aquilo que eu estou pensando e sentindo também com vocês e ouvir outras pessoas. Então eu estou vendo isso aqui tudo como um grupo de amigas onde a gente pode compartilhar. É, e aí a gente se vê aqui toda semana. E eu até esqueci o que eu ia falar, gente. Eu tô grávida, mas espero que tenha feito sentido para vocês. Se não fizer, vocês podem comentar também. E a gente vai se vendo por aí. Tchau, tchau.